Lucas Pedrosa já encontra o Santos na primeira rodada, como você Sim. falou. Será que vai ter o encontro de Neymar com o Felipe Coutinho? Se os dois estiverem saudáveis, o que é difícil, né? A gente vai ter o encontro do Coutinho e do Neymar. São dois jogadores da mesma idade, se eu não me engano eles nasceram em 1992, fizeram grandes duelos na base. Coutinho e são e Neymar amigos, são né? muito amigos, isso que eu ia falar, são extremamente amigos, são caras que o próprio Neymar já disse que na seleção brasileira o Coutinho era o cara que entendia ele no quesito futebol, e o Coutinho realmente teve uma grande fase na seleção brasileira, mas são momentos completamente diferentes, né? Ambos sofrem com problemas físicos, ambos estão retornando ao Brasil tentando recuperar a alegria e o futebol também. Lógico que o Neymar iniciou melhor do que o Coutinho, principalmente no Campeonato Paulista, mas já teve uma lesão e já ficou fora do jogo principal do Santos no campeonato. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 em São Januário, já vai ser o primeiro grande teste de fogo do Carille, porque ele não vai poder reclamar que ele não tem jogadores para trabalhar, ele não vai poder reclamar que ele não tem tempo para trabalhar, porque são 20 dias até lá. Verdade. E, obviamente, como o Vene até trouxe aqui, a pré-temporada já acabou, a temporada está começando, ele ganhou uma sobrevida aí, principalmente por ter conseguido se classificar com tranquilidade na Copa do Brasil, tanto contra o União Rondonópolis quanto o Nova Iguaçu, mas a verdade é que o Vasco é um time ainda muito irregular. Jogando o futebol que o Vasco está jogando e irregularidade, principalmente tudo que a gente destaca aqui, de ser um time que só consegue jogar um tempo, seja o primeiro ou seja o segundo, o Campeonato Brasileiro é muito cruel, cara. E as primeiras rodadas são completamente decisivas para você saber o que você vai disputar ao longo da temporada. E, obviamente, a paciência da torcida do Vasco com o Carille já não é mais a mesma. Muito pelo contrário. Quando o Carille chega ao Vasco, ele já chega demitido por uma parcela, porque a galera não queria que ele chegasse. Então, ele vai precisar mostrar um futebol melhor, até porque a diretoria está avaliando e vai dar esse tempo aí de treinamento para ele poder fazer esse time render melhor. Tem muita gente que fala que o elenco do Vasco é ruim. Eu discordo. Para os desafios que o Vasco tem na temporada, o Vasco tem um elenco decente, um elenco equilibrado. Lógico que o Vasco não vai ser campeão, não vai brigar por Libertadores e tudo mais, mas dá para você manter uma boa campanha no Brasileirão, tentar chegar longe na Copa do Brasil e quem sabe até chegar longe também na Copa Sul-Americana. Se focar na Sul-Americana, o Vene Casagrande, eu concordo com você, Pedrosa. Eu acho o Vasco um time, você bota os 11 no papel, é um time bacana. Você olha o elenco do Vasco, o time é legal, falta encaixar. E eu acho que eu acho que o maior desafio do Vasco nos últimos anos é perder uma característica que tem sido dele, que é muita irregularidade dentro de uma partida. Joga 20, 30 minutos avassaladores e 15 minutos some, às vezes joga um primeiro tempo muito bom, um segundo muito ruim ou invertido. Não dá pra entender a dificuldade que o Vasco tem de ficar durante 90 minutos vibrando alto e jogando um bom futebol, porque, na minha opinião, quando o Vasco aposta e mostra uma energia boa, o Vasco pratica um bom futebol, Vene Casagrande. Eu acho que a grande questão em relação a isso que você acabou de comentar, Fernandinha, é a preparação física, né? Porque a gente vê um Vasco que é totalmente diferente no segundo tempo. Começa muito bem no primeiro tempo, sobretudo em algumas partidas que exigem muito mais fisicamente falando. Por exemplo, os 2 jogos contra o Flamengo a gente pôde ver isso, porque jogar contra o Flamengo te exige bastante, e aí chega no segundo tempo, os jogadores estão sentindo muito. Óbvio que o calendário pesa, isso sem sombra de dúvida, mas chama muita atenção de maneira negativa a forma como o Vasco cai drasticamente a parte física no segundo tempo. E sobre esse duelo Neymar e Coutinho, o Coutinho vai ter tempo para se preparar para esse duelo. O Neymar não. Ele vai estar servindo a seleção brasileira. Verdade. E vai jogar 2 grandes jogos contra a Colômbia e a Argentina, os 2 adversários mais difíceis da seleção brasileira. E contra a Argentina, a expectativa do encontro com o Messi, quer dizer, uma coisa com ele também, então, né? Além de seleção. Teoricamente, o Neymar vai ter que chegar bem fisicamente para esse duelo tão importante pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e vai chamar toda a atenção por conta desse duelo Coutinho e Neymar. Mas sobre o Vasco da Gama, em cima do seu comentário, acho que a parte física vem pesando bastante. Ô, Pedrosa, e o Payet, como está a situação? O contrato dele é maio que encerra, né? Sim. Ele tem um salário que é compatível ao seu futebol, que o Payet tem um belo futebol, mas ainda é um custo-benefício positivo para o Vasco. Eu quero primeiro a informação, o que vai acontecer e a sua opinião em relação a essa situação do Payet. O Vasco tinha uma ideia, o Fernando, inicial, de oferecer uma diluição do salário para o Payet. Ou seja, ele ganha 1,5 milhão, ganharia 1,5 milhão ali até maio e o Vasco conseguiria estender esse contrato até dezembro, só que pagando 750 mil. Ou seja, a diluição do que ele teria que ganhar até maio seria feita até dezembro e ele continuaria no clube. Mas eu acho que nem mesmo isso vai ser feito, até pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o ciclo realmente dentro do Vasco tem se acabado. Por quê?
As pessoas esquecem que em 2023 o Payet foi extremamente importante para o Vasco da Gama, principalmente naquela chegada dele. Ele conseguiu não só mudar o ambiente do Vasco da Gama, porque todo mundo, obviamente, ficou muito feliz e animado com a chegada de um grande craque, mas ele também é decisivo em duelos importantes. Eu posso citar 2 aqui, que ele deu 6 pontos diretos, principalmente contra o Fortaleza e contra o América Mineiro, aquele gol de falta que foi lembrado até em relação ao Roberto Dinamite. Em 2024, ele começa bem e cai muito com lesão. Em 2025, ele não está nem perto de ser o jogador que, por exemplo, ele chegou aqui em 2023. Então, assim, cara, eu acho que um jogador de 38 anos, chegando aí sua reta final de carreira, ganhando 1,5 milhão, o Vasco não é uma equipe que goza de questão financeira. Então, como é que você vai manter um jogador que ganhou 1,5 milhão de reais no banco de reserva, jogando 20 minutos e não jogando bem? Não tem a mínima condição dele seguir no Vasco assim. Eu posso dar minha opinião rapidinho sobre o Payet? Eu seria extremamente rigoroso em relação a esse assunto. Eu já conversaria para uma rescisão de contrato. Se a gente for parar... Rescisão, mesmo sendo maio? Se você pensa em não continuar com esse jogador e o contrato dele vai até maio, até que ponto ele vai ajudar? E qual é o custo-benefício você tendo esse jogador até maio? Você chama ele para conversar e fala, olha só, a gente não está feliz com o seu desempenho, você é um jogador extremamente caro, a gente gostaria de rescindir. Você topa? Ou você quer ficar aqui até maio, sendo pouco utilizado, você está feliz no Vasco da Gama? Eu acho que seria melhor para todos os lados. Eu vou te dar só uma informação também que é legal. O Payet, ele não é um cara que falta treino, ele não é um cara que não é profissional, ele não é um cara que treina mal, que não se dedica. Então, talvez, essa questão do respeito faça a diretoria não chegar e rescindir o contrato. Faltam 2 meses só, exatamente. Né? Falta eu também muito acho que às vezes tem esse olhar, né, de o cara tá ali tão dedicado, exatamente. Não como certa a saída do francês, e muitos até falam que o Vasco poderia tentar uma antecipação da saída do jogador, né? O contrato do Payet com o Vasco vai até o mês de junho, então estamos agora no mês de março. Muitas pessoas falando que o Vasco poderia tentar ali, de forma amigável, romper o contrato de forma antecipada, né? Romper o contrato um pouco antes, até para poder tentar poupar dinheiro, né? O Vasco aí paga um salário de R$1.500.000 por mês e antecipando a saída do jogador poderia poupar até R$4,5 milhões de reais, caso o francês aceitasse nessa saída de forma antecipada. Então agora é aguardar, vamos ver como que isso aí, né, vai ser tocado pelo Pedrinho e pela sua diretoria, mas o fato é, francês não deve continuar, não deve ter o seu contrato renovado pelo Gigante da Colina. E agora passando um pouquinho para a gente falar sobre contratações, né? Como a gente falou, o Vasco aí vai atrás de algumas contratações, né? Algumas carências que o clube tem no elenco aí nesse momento. O próprio Pedrinho falou sobre isso, o próprio Carille também falou sobre isso, né? Já em algumas entrevistas, né? O Vasco tem um pré-acordo com o Atlético Mineiro pelo atacante Brahim Palacios, né? Colombiano de 22 anos, porém a gente pode ter uma reviravolta nessa negociação devido ao fato do Atlético Mineiro estar vendendo o atacante Alisson lá para jogar no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? Então pode ser que o Atlético decida por não liberar o Palacios para poder ser uma peça de reposição pela saída do Alisson. A gente vai ter uma novidade ainda essa semana sobre essa situação. E aí hoje pintou a informação aí que o Vasco poderia estar investindo aí na contratação de 3 atletas do Sampaio Correia, né? 3 jogadores ali que se destacaram no campeonato estadual pela equipe pequena aqui do Rio de Janeiro. São eles: o Max, o zagueiro Eduardo Thuram e o volante Alexandre, né? O Max, que é um atacante, o zagueiro Thuram, que é um jogador ali que atua pelo lado direito da zaga, e o primeiro volante, né, o Alexandre. Então todas as posições que eu citei para vocês hoje de manhã, né, o Vasco tá correndo atrás de jogadores para composição de elenco, não são jogadores que vão chegar para serem ali soluções, para serem titulares, mas sim para poder ocupar vagas no elenco do Vasco, que ainda são carências aí que o clube tem nesse momento. Então agora aguardar, vamos ver se o Vasco realmente vai fazer essa aposta, né? Realmente vai trazer esses jogadores, todos eles chegariam por empréstimo até o final da temporada de 2025, óbvio que com opções de compra, né? Caso algum ou alguns desses atletas venham a se destacar, venham a ganhar, né, a posição de titular, o Vasco poderia comprá-los no final da temporada por um preço não muito alto, né? Até porque não são jogadores que vêm de grandes clubes, né? São apostas que o Vasco faria aí junto ao Sampaio Corrêa. E tem uma outra informação importante, tá? Uma outra informação aí que a gente tem que dar para vocês, porque essa semana pode ser uma semana de divisor de águas dentro do Vasco, porque amanhã, na quarta-feira, teremos o julgamento, cara, esse julgamento que vai definir quem
vai comandar o Vasco, quem vai administrar o Vasco daqui para frente, tá? Amanhã a gente pode ter uma decisão que tira o Pedrinho do cargo de presidente. Amanhã a Justiça do Rio de Janeiro vai definir aí se o Pedrinho será mantido no cargo, junto à liminar que ele conseguiu no ano passado, ou se a 777, que vem ali, né, constantemente entrando na justiça, tentando apresentar fatores para a Justiça do Rio de Janeiro, que ela é de fato aí a real controladora do clube, vai reassumir a administração, né, vai tirar o Pedrinho e voltar aí ao cargo de administradora do Vasco da Gama. Então, uma semana muito intensa, muito importante aí por essa questão, que também envolve a venda da Vasco SAF, né? Porque se o Pedrinho continua, a gente não sabe se realmente vai ter essa venda, a gente não sabe se a 777 reassume o poder, se eles vão ter interesse de vender aí o clube para um novo investidor. Então a gente tem que ficar muito de olho, porque amanhã será esse dia decisivo aí para o futuro da Vasco da Gama SAF. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Vasco da Gama. Vascaí agora que está com foco 100% agora no Campeonato Brasileiro, né? O Coutinho terá tempo para se recuperar, né, das lesões, dessa sequência de lesões. Vamos torcer aí para que o Fábio Carille consiga, né, formar uma equipe muito competitiva, porque é isso que o Vasco tem que ser nessa temporada, uma equipe competitiva que consegue vencer dentro e fora de casa. Vocês concordam? E é uma imensa expectativa, o martelo foi batido, né? O Payet pode sair do Vasco a qualquer momento, né? A diretoria do Vasco acredita que poderá ter sucesso nessa rescisão de contrato com o Payet, né? Um jogador assim que vem ganhando um altíssimo salário e não vem entregando dentro de campo, né? Só entra no segundo tempo, não tem aquele dinamismo, né? Então assim, desejar todo o sucesso do Payet, né? Como na sua nova jornada, e se realmente o contrato for rescindido, voltarei aqui para atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo, mas provavelmente o jogador deve sair a qualquer momento, então você já deve estar sabendo aí, né, quando a notícia, eu posso estar gravando esse vídeo aqui agora, e o Vasco pode sim estar rescindindo o contrato com o francês Payet, que ganha um salário altíssimo e não rende nada dentro de campo. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar, fiquem com Deus!